Nós vimos que realmente a Renamo teve lá a pressão dos seus guerrilheiros a pedirem a demissão do Suf Momad. Mas eu digo que esta é uma situação simples, por quê? Simples porque eu não entendi, não sou advogado dos guerrilheiros ou ex-guerrilheiros da Renamo, mas eu tenho muitas dúvidas, ou mais de 90% das dúvidas, que a medida cautelar proposta por eles vai vincar. Ok. Por que eu digo isto? Independentemente das falhas do Suf Momad, ele está dentro do seu mandato, ele foi eleito no Congresso. Se ele não for a se demitir por ele mesmo, eu não vejo condições de os guerrilheiros, ou através dos tribunais, remover o Suf Momad. Porque quando ele foi eleito, ele não foi eleito mediante um objetivo. Qual seria o objetivo? Ganhar as eleições. E se ele não ganhasse as eleições, ele deveria cessar o cargo. Ou seja, em outros quadrantes do mundo, por resultados tão negativos como este, o Suf Momad por si só poderia se demitir. Mas se ele não se demitir, eu não vejo que esta reivindicação possa vincar, a não ser que ele, se calhar, tenha praticado um ato, esse ato que leve à remoção dele do cargo. Então, juridicamente, eu não vejo muito sucesso nessa medida cautelar. Eu acho que é perca de tempo desta via, porque o que vão alegar? Ok. Entende? Ele é diferente na altura em que o Venâncio Mondlane propôs ou emitiu este pedido junto ao tribunal, porque o Suf Momad naquela altura já tinha terminado o seu mandato. Então, ali fazia sentido sim aquela medida cautelar, e surtiu efeito aquela medida cautelar proposta por Venâncio Mondlane. Quando foi eleito o Suf Momad, quando foi reeleito a CQE, exato, não havia ali uma cláusula onde dizia que se tu não venceres as eleições, está a ser demitido. Não. Exatamente. É um tempo específico para estar na governação. Sim. É por isso que estou a trazer esses dois momentos. O Venâncio Mondlane, na altura, teve razão sim de pedir a medida cautelar, porque o Suf Momad já estava fora do mandato. Estando fora do mandato, ele podia tomar decisões estruturais que afetassem o partido, mas ele já tinha findado o seu mandato, não fazia sentido. Mas neste momento ele está dentro do mandato. Então eu não sei o que os guerrilheiros, ex-guerrilheiros vão alegar para a remoção do Suf Momad, ou eles, o seu advogado. Mas eu, honestamente, tenho sérias dúvidas de que esta medida cautelar vai surtir os efeitos positivos. E vais me chamar aqui, vais perceber que não vai surtir, porque ele está dentro do mandato. Você não pode remover alguém que foi eleito. Ok. Entende? Diferentemente se o Congresso voltasse a reunir extraordinariamente, discutisse dentro do Congresso, todos os membros chegassem ao consenso que sim, poderia ou não, podiam propor isto ao Suf Momad. Mas como ele foi eleito, ele tem que ser ele, se sentir que realmente não teve bons resultados nessas eleições, e pedir a sua própria demissão. Caso contrário, tu não vais, senão não haveria aquilo que nós chamamos de segurança jurídica no verdadeiro sentido. Eu posso ser eleito numa determinada eleição, alguém ou um certo grupo que não goste de mim, achar que é melhor vir me remover e eu sair. Não faz muito sentido, porque as pessoas votaram, os delegados votaram. Porém, parece-nos que o Estatuto da Renamo prevê que anualmente deve haver lá um conselho. Exatamente. Uma reunião entre eles. E esta reunião, esse encontro, que no ano passado vimos aqui mesmo a cerimônia Matraçoa num hotel aqui na capital do país, não houve no ano passado. Há espaço para exigir nessa vertente, há esse espaço para exigir? Sim. Isso são questões normativas dentro da própria Renamo que devem ser seguidos. Mas a falta de reunião do Conselho não significa que deve-se demitir o presidente. Não. Quando chegar o tempo de prestação de contas, é aí em que vai se imputar a falta de realização. Por exemplo, neste Congresso, não houve prestação de conta por parte do Suf Momad e a sua direção. Okay. Não prestaram conta sobre os valores de 69 milhões que recebiam anualmente. Mas mesmo assim, o Suf Momad e a sua direção foram eleitos. Ou seja, estas questões de índole de funcionamento do próprio partido discutem-se em sede do Congresso, onde haverá prestação de contas,
onde haverá, se calhar, as pessoas vão achar que esta direção não funciona como deve ser mediante os estatutos. Mas isto tem que ser dentro do próprio Congresso. Se ele foi eleito dentro do Congresso, como é que você vai lhe remover fora do Congresso? Não estás a ver que não faz sentido? Temos sim a comissão política que tem poder, mas precisa também de ser incumbido este outro poder do Congresso, porque o Congresso nós chamaríamos em Assembleia da República, a plenária. Vou dar exemplo do modo de funcionamento da Assembleia da República, que tem alguns órgãos. Por exemplo, na Assembleia da República temos comissões permanentes. Essas comissões permanentes são fundamentais, mas estas comissões permanentes, quando discutem, podemos chamar na especialidade, depois tem que apresentar este seu plano ao plenário, que são todos os deputados, para votar ou não aquilo que foi discutido nas comissões. O mesmo acontece, temos uma comissão política da RENAM, mas ela não é soberana. Tem acima da comissão política o Congresso, que são todos os membros da RENAM. Ou seja, independente de maus resultados do Suf Momad, eu acho que o advogado dos guerrilheiros e os ex-guerrilheiros tinham que pensar, será que aqui eles não estão a perder tempo? Eu, na minha opinião, acho que estão a perder tempo. O tribunal não vai prover aquilo, porque o Suf Momad está dentro do mandato. Não violou nenhum estatuto até então. Ele sim foi tem sido um mau líder da RENAM. Tem sido um mau líder. Mas deu imagem aí produção. Deu imagem aí da RENAM, a imagem do tribunal. Mas isto não vai vincar. Não vão lhe remover. Vão lhe remover como? Se ele está dentro do mandato. Foi eleito, não é uma questão de impeachment aqui, quando há um presidente da República. Não, ali não há, não. Não há. Parece que o Congresso foi no ano passado. Exato, foi no ano nem passado. Um ano tem. Na Zambésia. Nem um ano tem. Então, se nem um ano tem, como é que tu estás a exigir? Porque a comissão, tivemos eleição em outubro. Como é que tu estás a exigir esta reunião da comissão? Então, um curto espaço de tempo, ainda estamos numa crise pós-eleitoral. Eu acho que o advogado e os guerrilheiros têm que pensar, desenhar uma melhor estratégia para eles mesmos. Porque se você não apanha algo que realmente possa imputar ao Suf Momad, neste momento ele está dentro do mandato. Estamos a dizer que os renamistas devem contentar-se com o Suf Momad. Pelo sim ou pelo não, é o líder deles, vai permanecer, salvo a existir vontade de parte dele de abrir mão. Exatamente. Ele é que deveria se demitir, porque teve maus resultados. E aí sim poderia-se convocar um congresso extraordinário para se eleger um novo líder. Você assiste muito em Portugal isto, quando um líder, por exemplo, de um determinado partido, o Partido Socialista, perde a eleição, a dia a seguir pede demissão. Mas nós não temos esta cultura em Moçambique. Não temos esta cultura. Temos uma liderança vitalícia. Exatamente, vitalícia. Então eu acho que a questão da RENAM é um não assunto. Os ex-guerrilheiros, por mais que tenham razão, eles, na minha opinião, estão a perder o seu tempo, porque não vai surtir os efeitos. Eu não vejo elementos suficientes para que o tribunal acautele ou aceite esta medida cautelar. Estamos para acautelar o quê? O Venâncio Mondlane sim colocou como deveria ter sido. Estava a cautelar que o Suf Momad, porque já estava fora do mandato, não deveria tomar decisões estruturais, como demitir delegados, como nomear certas pessoas. Não podia tomar decisões estruturais. Fez sentido, é por isso que o tribunal proveu o recurso do Venâncio Mondlane. Mas aqui já não é o caso. Querem acautelar o quê? Qual é a decisão que o presidente da RENAM tomou que não deveria tomar? Não faz muito sentido, esta é a minha opinião. Então, mas nos próximos dias eles terão a resposta e tu que estamos a falar vais perceber que realmente não vai surtir efeito esta medida cautelar. Ok. Agora, há uma outra coisa que se calhar, e não deveria também ser através de uma medida cautelar. Eles alegam que foram agredidos chamando do Suf Momad. Aí é outro assunto. É um outro assunto. Aquela agressão que vimos com pau, bambu ali. Exatamente. Poderiam se realmente fazer uma queixa-crime. E aí sim. Mas essa queixa-crime não significa a remoção do Suf Momad ou uma medida cautelar, não. É um outro processo isto. Podiam ir por essa via. Agora meter medida cautelar porque levaram porrada com bambu. Eu acho que aqui há um desenquadramento legal por parte deles. É por isso que eu estava a dizer que aqui
aqui já eles estão a se perder. O Suf Mohamed sim tem sido incompetente, mas ele tem que se demitir. Se ele não se demitir, o que eles vão fazer? Vão ter que esperar. Vou dar um exemplo. Agora estamos a discutir a questão do presidente da República, né? Se o presidente, por exemplo, da República que foi eleito durante os 5 anos, nós como povo, o que a gente fazia? Por exemplo, durante o mandato do presidente News, a gente reclamava, mas nós não tínhamos como remover o presidente News. Tínhamos que esperar até ele terminar o mandato dele.